Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos falar hoje aqui sobre a importância de um líder criativo dentro da DC Comics, dentro aí do DC Studios, futuro DC Studios que vai ser inaugurado dentro da Warner Bros. A Warner Bros vai ter uma divisão e uma dessas divisões vai ser a DC Comics, tendo um estúdio dentro da Warner Bros. Por que é importante ter um chefe criativo dentro da DC hoje? O David Zaslav, o CEO da Warner Bros. Discovery, ele quer transformar o mesmo formato da Warner Bros. No formato que a Disney tem, que tem ali o estúdio Pixar, tem outros estúdios dentro da Disney e tal, tem... Enfim, e depois tudo vai lá pro catálogo do Disney Plus, né? Enfim. Então aqui vai ser a mesma coisa, e depois tudo vai pro catálogo do HBO Max, que é o streaming da Warner Bros. Então, você vai ter aqui a DC Comics, você vai ter a New Line Cinema, você vai ter a Warner Bros. Animation. Então, o cara responsável pela DC Comics vai ser o líder criativo da DC Comics. Vocês estão vendo na foto da thumb aí o Dan Lin. Espero que não pareça um clickbait pra vocês, beleza? Então, a criação do DC Studios é importante pra você trazer um líder. E esse líder ser o cara linha de frente. O que é o líder? O líder, lógico, tem as ideias dele, tem as ideias de toda a equipe dele. É tipo uma empresa, é tipo assim, vamos construir um prédio, projeta a construção, o arquiteto, certo? E aí tem o engenheiro, que é o cara mais chefe, e tem uma galera que coloca a mão na massa. Então, é tipo basicamente, como se ele fosse o arquiteto da DC Comics. Basicamente, entre aspas, assim, porque não vai ser só ele que vai fazer tudo. Vai ter ele e vai ter equipe por trás dele, porque você que se engana pensando que é um cara só que faz tudo... Não é uma equipe por trás desse cara junto com esse cara. As ideias desse cara, sim, são ideias bem relevantes dentro ali da equipe. Tipo, os pontos de vista dessa pessoa. Até porque ele é um produtor. Então, o produtor, ele tem a visão do tipo assim, ó, isso aqui vai dar certo no mercado, isso não vai dar certo. Então, é um cara que ele vai pensar nos filmes, animações, séries da DC como um produto. Que é um produto, entende? Então... Você vai ter isso, então você vai ter a construção desse universo e desses filmes, não só o universo como filmes. Então, dentro do DC Studios vai ter liberdade criativa para você fazer um Joker, pra você fazer um novo filme do The Batman, pra você fazer os filmes de acordo com a visão dos diretores. A diferença é que, lógico, o estúdio não foi criado ainda, não tô cravando nada, mas a diferença é que assim, você trazendo diretores, dando liberdade para eles, você tem um ambiente de trabalho mais... friendly, né? Tipo, mais amigável. Então, é muito diferente de você trazer um cara e falar assim, ó, o filme tem que ser assim, dirige. Não, é muito diferente. Tipo, você traz, por exemplo, o diretor do Shazam e fala pra ele fazer um filme sombrio. Não, você tem que dar a liberdade pra ele ter a abordagem dele, vai ter o roteiro, vai ter o roteirista, vai ter os produtores e tal. Esse cara vai enxergar uma visão pro personagem e vai opinar, ele fala, eu acho que vai ficar legal assim. E aí vai conversar com todo mundo e vai pra todo mundo entrar numa concordância. Eu não acredito que vai ter fórmula e tudo ser muito... aquela coisa meio que... tipo, hambúrguer do McDonald's, sabe? Que é tudo meio parecido, assim, e tal. Mas eu acho que vai ter um pouco de liberdade criativa, que isso é importante. Que não fuja do plano, entende? A liberdade criativa não precisa fugir do plano. É só uma liberdade criativa em termos de criação de universo. Então, o Dan Lin... que é um cara que tem experiência na TV, é um cara que tem experiência em Hollywood, experiência com animação, que é importante. As animações da DC são muito importantes pra nós, fãs, e pra marca no geral. As animações da DC são tipo stunning, tá ligado? São tipo deslumbrantes, assim. Então, a galera sempre olha, já tem esse estereótipo da tipo assim, a DC é foda nas animações. Isso daí, desde sempre, todo mundo tá ligado disso. Então, é um cara que precisa saber lidar com animações também. Ele fez filmes animados como Batman Lego, por exemplo. Ele foi um dos produtores. Então ele é um cara que ele tem experiência. Inclusive Batman Lego é um filme sensacional. Se não assistiu, assista, que deve ter lá no HBO Max, que é incrível. Então você trazer um cara pra liderar a DC é importante pra marca DC. Entende? Esse cara, lógico, esse cara não vai chefiar os quadrinhos. Tipo, esse quadrinho tá uma merda. Não é isso. Embora eu acho que... dentro desse estúdio os quadrinhos também vão estar relacionados, eu acho, né? Eu não tenho certeza, mas basicamente é filme, série e animação. Basicamente é isso. Os games também vão estar lá, de certa maneira vai ser supervisionado dentro do DC Studios, eu acho, porque tem, por exemplo, a Rocksteady, certo? Então a Rocksteady está fazendo o Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. Todo mundo sabe que é um protótipo para um jogo da Liga da Justiça no futuro, mas é um jogo que promete ser fantástico, de outro nível, assim... Pegou a jogabilidade do Batman Arkham, transformou ali junto com Sunset Overdrive
criou o jogo da DC, que eu acredito que vai ser um dos melhores games de super-herói aí já lançados. Então, você tem a Rocksteady, então a Rocksteady vai ter a liberdade dela. Você tem a Monolith, que vai fazer o game da Mulher Maravilha, que é uma personagem super importante. Essa galera vai ter, o aval deles, a liberdade criativa deles e tal. Isso não entra, acho que, muito nos termos do DC Studios em geral, né? A gente fala aqui DC Studios, mas a gente não sabe se vai ser esse o nome mesmo. Temos que esperar. Primeiro tem que esperar ser criado a equipe, ter o líder criativo, para depois eles anunciarem, o nome vai ser esse. Então, por exemplo, os trailers vão sair aqui no canal do YouTube próprio da DC Studios, ou DC Universe, ou DC Multiverse, não sei, ou Mundos da DC, tem alguém que deu esse nome também, achei legal, Worlds of DC, né? Então, eu acho que a palavra DC vai vir na frente. Eu acho que então Worlds of DC talvez não seja. E aí, tudo que for lançado no DC Studios, de termos de série, filme e, sei lá, animação, vai estar ali depois de algum tempo no HBO Max, que é o streaming da Warner Bros. Então, tudo que faz parte da propriedade intelectual da Warner Bros. Vai pro HBO Max. Enfim, eu vi que, por exemplo, o Batman Caped Crusader algumas empresas podem comprar. Acho que isso é um caso meio peculiar, porque assim, era uma animação que a Warner não vai bancar, então ela vai vender para outra pessoa bancar, né? Eu gosto da ideia de vender para poder lançar a animação, que eu acho que pode ser incrível, mas eu não gosto desse lance do tipo, a Warner ter a propriedade DC e vender para outra pessoa distribuir, ou simplesmente fazer. Eu acho isso uma grande cagada, porque se você vai proteger a sua marca, você tem que mostrar que a sua marca está sendo supervisionada e feita pela sua própria marca. Então, por exemplo, o DC Studios está aí para isso. Será que o DC Studios não pode pegar o Batman Caped Crusader e fazer? Do tipo assim, espera um tempo, dá uma segurada nessa animação, quando tiver o estúdio aqui a gente faz, né? Será que não pode acontecer isso ou precisa ser uma coisa meio imediata agora? Porque eu não curto, por exemplo, o Sandman tá na Netflix. Lembrando que a Netflix, ela é concorrente direta do HBO Max. Eu acho isso uma puta cagada. Então, eu acho que essa é uma das coisas da gestão anterior. Agora assumi a gestão do Zaslav, né? Essa é uma das coisas da gestão anterior que eu não entendia. Você tem a propriedade DC e dá pra uma concorrência distribuir uma marca que pertence a você, tá ligado? Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. É óbvio que existe um contrato muito milionário, do tipo, vamos comprar o Sandman pra distribuir. A Netflix vem com um caminhão de dinheiro, dá pra Warner e fala, beleza, vocês querem distribuir, então distribui aí. Só que é burro, né? Porque você tá criando uma série que é hypada, o Sandman é uma história incrível, é uma das grandes obras-primas da DC no quadrinho, você tá jogando pra concorrência. Essa é uma coisa que eu não entendo, mas eu acho que isso com o tempo vai acabar. Então, talvez o Caped Crusader seja salvo, aí alguém possa comprar. Tomara que seja, porque eu quero ver muito essa animação. Mas eu achei uma cagada enorme você vender. Eu acho que eles poderiam se segurar pra depois no futuro lançar no DC Studios. Mas enfim, as animações da DC, velho, o problema não é as animações. O problema é você pensar como que vai ser formada essa equipe e quem vai ser o líder. Se o Dan Lin assumir como líder, segundo fontes, ele tá próximo aí de poder ser o líder, mas não tem nada confirmado, então eu não gosto de ficar criando expectativa e tal. Vamos falar aqui a palavra líder, mas não precisa ficar citando o nome dele. Esse líder criativo, ele é o cara que vai ser responsável por tudo isso, é o cara que vai ser a linha de frente. Se tiver um DC Fandom, ele é o cara que vai falar bastante, provavelmente ele pode ser um dos apresentadores do DC Fandom, né, tal, ou dois, né, porque sempre há algumas mulheres lá que se comunicam muito bem, lá falam bem pra caramba. Pode colocar ele pra falar o tempo todo. Então, se vocês gostam, por exemplo, desse lance de painel com vários filmes e mostrando o plano, isso pode acontecer agora com o estúdio da DC próprio. De você... O lance do painel é importante. Eu sei que a Warner nunca vai fazer isso. A Warner. Talvez com DC Studios isso possa acontecer. Mas, até porque a Warner tentou fazer isso no passado e deu muito errado. Mas, quando você faz isso com DC Studios, você mostra pro público, tipo assim, esse aqui é o nosso plano de universo, certo? Ou de filmes, que seja. Então o público cria um hype e uma expectativa do tipo, tal ano vai vir Lanterna Verde, tal ano vai vir aí o Superman, tal ano vai vir Liga da Justiça, Sociedade, Titãs. Você cria essa expectativa. Então, o ponto aqui é você... Quando você pensar que vai ter o DC Studios, pode ser que isso aconteça. Então, eu acho importante eles continuarem com o DC Fandom, porque o DC Fandom, ele é importante para a marca. Eu acho que a Warner entendeu isso, porém esse ano não teve, porque houve uma troca de gestão, certo? Então, por exemplo, se tivesse DC Fandom esse ano, eles iam estar anunciando filme que iam
depois mudar de data, porque a Warner precisa reduzir custo e tal. Eu acho que alguém lá dentro falou assim, ó, segura DC Fandom esse ano, não vamos fazer, vamos deixar para um próximo ano. Eu acho que o próximo DC Fandom tinha que anunciar o líder criativo, ele tinha que falar pra caramba, eles tinham que mostrar o logo do DC Studios e o nome do estúdio da DC, né? Vamos falar o estúdio da DC. Eles tinham que ir lá apresentar o logo, o nome, mostrar o líder, falar quais são os planos iniciais para os 10 anos, mostrar os planos iniciais, não necessariamente mostrar, mas tipo, dar uma ideia, uma piscadela pro público do que pode acontecer, entendeu? E anunciar trailers de games, por exemplo, eu acho que o ano que vem pode ter um trailer do Mulher Maravilha, o game, pode ter um trailer do Esquadrão Suicida, mais um gameplay maior do Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça, pode ter trailer do Coringa, né, o Folia Azul, você pode ter trailer do Besouro Azul, você pode ter trailer de vários filmes e tal, se for no meio do ano, depois do meio do ano, inclusive, você pode ter o do Aquaman, então vai ter coisa pra mostrar, sim. É importante ter. O último DC Fandom foi umas 3 ou 4 horas. O primeiro tinha umas 10 horas, se eu não me engano. Eles deram uma enxugada. Cara, começa assim, ó. Quadrinho, animação, games e filmes. Quadrinho, animação, games e filmes. Já era. Faz uma primeira parte sobre vários quadrinhos e tal. Faz aí um DC Fandom de 3, 4 horas também. Coloca o líder criativo pra falar, pra ele dar um parecer, pra falar assim, ó, agora é isso que vai acontecer, pros fãs terem um pouco de confiança. Eu acho que é importante ter o DC Fandom ainda, vamos cruzar os dedos para que isso aconteça. Os dois que tiveram foram um grande sucesso, eu acho difícil eles não continuarem, mas enfim, eu acho que não teve esse ano, repetindo, por conta da troca de gestão aí da Warner Bros, redução de custos, alguns adiamentos, cancelamentos, enfim, o processo de transição que a Warner Bros Discovery tá passando. Acho que o ano que vem a gente vai ter um terreno mais assentado pra gente enxergar o que vai vir lá na frente. Então você que é fã da DC aí, que tá meio desesperado, porque toda semana tem notícia e tal, entenda que um chefe criativo não é o cara que ele não vai mandar na DC. Ele é o cara que ele é o cabeça ele é um dos topos da pirâmide, né? O topo é o Zaslav, que é o cara que vai ser o chefão dos chefões, tá ligado? Eu vou fazer uma analogia aqui, vamos ver se vocês entendem. O Zaslav é o Darkseid. Vamos supor que o líder da DC seja a Vovó Bondade, então ela é general de uma das tropas de elite de Apocalipse, né, que é as Fúrias Femininas. Então, o chefe da DC é como se fosse a Vovó Bondade, tem que organizar ali uma tropa, um plano de contingência, de contenção, sei lá, algo do tipo. É como se fosse isso, entende? Tipo, tem o Darkseid, que é o Zaslav, e tem os outros generais, que são os chefes de cada estúdio aí, da New Line Cinema, da Warner Bros Television, enfim. Entenderam mais ou menos como que é, né? Então esse cara vai reportar tudo para o Zaslav, mas ele vai trabalhar com uma equipe fortíssima por trás dele, para criar o melhor possível para a marca e para o universo. Escreve aqui embaixo a sua opinião sobre o que você pensa sobre um líder criativo na DC, sobre um DC Studios e sobre o futuro dessa marca dentro dessa empresa, agora Warner Bros. Discovery. Tamo junto, até a próxima.